Alice, Olá, professor. tudo bem? Tudo Pode jóia. me chamar de Flávio, pelo amor de Deus. Como? Pode Ah, me chamar de Flávio, senão eu vou chamar você de doutora Alice o tempo todo. não, de maneira nenhuma. E aí, tudo bem? Tudo jóia, tudo direitinho. Ah, que bom. Então vamos orar, né? Acho que já vimos que está funcionando, mas aí para não ter que desligar e ligar de novo, a gente fica esperando aqui o pessoal entrar, né? Certo. Já tem algumas pessoas que entraram. E aí, como é que está a correria? Não tá fácil, né? Parece que as coisas só se renovam, né? Não se resolvem. Quando a gente Pois pensa que é. vai ter um fôlego, começa tudo de novo. Pelo menos aqui em Salvador, a gente está ainda com uma ocupação dos leitos alta. Uhum. É que é uma coisa que não deveria mais estar acontecendo, né, Alice? Pois Mas é, né? tanta coisa não deveria mais estar acontecendo, né? E continua acontecendo. Infelizmente, né? É triste. E aí a gente fica preocupado, né, com essa muito possível terceira onda, né? Eu creio que sim, né? Está com a velocidade de vacinação muito lenta. As pessoas também acho que já se cansaram e não aderem às medidas de segurança. Tem isso também, né? Muita gente não tem paciência mais, não quer ficar em casa, né? Exatamente, É basta difícil. afrouxar um pouquinho as restrições e aí as pessoas saem como se não houvesse amanhã, né? E isso se Uhum. reflete no trabalho. Agora, os profissionais de saúde já estão extremamente cansados, né? Porque nós estamos Imagino. com 1 ano e 3 meses nessa luta, não é fácil, são É. pacientes extremamente graves. Uhum. E as coisas só tendem a se complicar, né? Se alguma medida, se as pessoas não acordarem, se essa vacinação não tomar um rumo mais célere, vai complicar mesmo. A gente está num ritmo muito lento ainda, né, de Pois vacinações. é. E o Como vírus eu digo sempre, aceleradíssimo, né? Com as mutações dele Celery todas, vai né? complicar mesmo. Como eu digo sempre aos meus, como eu digo sempre aos meus alunos antes das provas, oremos, né? É o que nos resta, né? Se a gente não pode É só contar o que com o nos bom resta, senso das pessoas, infelizmente. só oração mesmo. Pois é, triste. Ai, vamos esperar aí para ver o que é que nos aguarda, né? É. Que haja bom senso, que haja conscientização, né? Que haja bom senso, principalmente por parte de quem está à frente, né? Das decisões, das ações. Pois é, né? Porque muito tempo já foi perdido, a gente não pode perder mais, né? Pois é. Pessoal da cloroquina, tome juízo, né? E pare de. Não, o que mais Mas, me causa, assim, me assusta são os profissionais de saúde ainda, né, defenderem esse tipo de postura, né? pois A é. gente aprende, e acho que toda a ciência, né, a Aham. respeitar as evidências científicas. Mas as pessoas, não Sim, sei se em busca de um protagonismo, não sei em busca de quê, eu acho que um delírio coletivo. E essas coisas ainda tomam um vulto, causa indignação. eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas alguns médicos, né, que defendem a cloroquina, né, mesmo não sendo infectologista, não sendo a área deles, né, de atuação, não tendo esse contato direto com pacientes de Covid, mas defendendo assim, né, dizendo que é liberdade de opinião, liberdade de colocando assim uma coisa quase no nível de uma liberdade de crença, sabe? É uma coisa absurda, né? Contra a Porque ciência, né? Mas na assim, medicina a totalmente gente não. contra a ciência, mas se politizou a um ponto tal que grande parte desses profissionais que têm uma posição política não querem abrir mão da sua posição, mesmo sabendo que é equivocada, porque quem defende o oposto são pessoas que estão, né, do outro Pois lado, é. né? Como se a ciência não estivesse acima de tudo isso, né? É isso, a gente não tem essa discricionariedade, né? Eu acho que a autonomia Exato. existe, mas dentro do que é possível, dentro do que é factível, do que é ciência. Então não adianta Exato. defender Só algo ficar, que não tem lógica. ficar inventando, né, Alice? Pois é. Bem,
Doutora Alice, vamos começar, né? 19 horas, então já entraram algumas pessoas, vamos iniciar. Boa noite a todos, né, e a todas que aqui se encontram nesse momento. Estamos aqui para mais uma live do nosso Aglomerando Ideias na Pandemia. Hoje temos a nossa quarta live, né? Hoje com uma convidada muito especial, uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dela, a professora, a doutora Maria Alice Sena. A doutora Maria Alice é graduada pela Universidade Federal da Bahia, né? Em 1990 se graduou na Universidade Federal da Bahia. Tem especialização em doenças infecciosas e parasitárias. Atua em um hospital de referência da Bahia desde 1992, onde ela é atualmente diretora médica da unidade que se encontra dedicada à Covid-19. Desde o início da pandemia, a doutora Alice vem trabalhando, né, nesse combate aí, né? Exerce também atividade como perita médica legista no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues desde 2007. É bacharel em Direito, com graduação em 2014, e atualmente faz pós-graduação em Direito Médico. Ambas essas, tanto a graduação como essa pós-graduação, pela Universidade Católica de Salvador. O nosso projeto, a nossa ideia com esse Aglomerando Ideias na Pandemia, com essas lives, é conversarmos sobre algumas questões referentes ao direito, mas não apenas referentes ao direito, apesar de todas essas discussões, e essa discussão de hoje também acabar entrando na seara jurídica, obviamente, mas tentando discutir questões humanistas nesse momento. A gente está vivendo um momento muito difícil, a gente está vivendo um momento em que há muita confusão, há muita guerra ideológica sendo travada, há muita desinformação, né? Apesar dos meios de comunicação estarem sempre nos atualizando, né? Mas existem pessoas que não querem seguir as recomendações, seguir as orientações. E quando a gente faz uma discussão dessa natureza apenas no âmbito do direito, a gente deixa de absorver, né, certas questões que fogem especificamente, fogem um pouco, né, da nossa área. E, né, quem foi meu aluno, me conhece, sabe que há um bom tempo, já há mais de uma década, eu trabalho sempre dentro de uma perspectiva inter e transdisciplinar. Eu não entendo e jamais conseguirei entender o direito como um fenômeno isolado, que não tem relação com outras questões que acontecem na sociedade. Tudo está ligado, e tudo está ligado ao direito, de uma forma ou de outra. Inclusive o tema que a doutora Alice apresentará hoje, mesmo sendo um tema que vai trazer, que ela trará a sua experiência como médica, né, que é o objetivo, mas nós temos um tema que tem relação com o direito. E, enfim, já falei demais, vou passar a palavra para a nossa ilustre expositora, doutora Maria Alice Sena, desejar a ela, né, que faça uma excelente exposição, que eu sei que fará, e que todos nós possamos absorver ao máximo aquilo que nos será transmitido, que nos será ensinado. A doutora Alice trabalhará com o tema violência doméstica contra a mulher na pandemia do Covid-19. Um tema muito importante, eu acho que fundamental, é uma das questões mais sérias e mais graves que nós estamos enfrentando hoje no Brasil, essa questão. Então a palavra é sua, doutora Alice, seja muito bem-vinda, tá? Agradeço profundamente você ter aceito o convite. Haverá outros convites, com certeza, para que você retorne, e a palavra é sua. Boa noite a todos. Obrigada, Flávio, pela descrição superlativa da minha pessoa. Considero também um tema bastante assim, importante, que só veio assim, se exacerbar mais com a questão da Covid-19. Como o Flávio falou, a Covid-19 ela vem nos trazendo muitas dores e aprendizados. Às vezes as pessoas não têm a noção, não se deram conta, mas nós estamos vivendo um marco histórico, né, que deverá ser lembrado por muito tempo ainda, com consternação no futuro. Nós estamos atravessando uma fase que tem eviscerado muitas mazelas existentes e invisibilizadas.
Isso em virtude do clássico, que não afeta a minha esfera pessoal, não me interessa, não existe para mim, né? Então, quando existem grandes catástrofes, nós somos estimulados a fazer algumas reflexões e a tentar sanar as atrocidades que se revelam na superfície, mas que, na realidade, elas sempre ocorreram, mas estavam encobertas. Ressaltando que nenhuma conquista é feita de forma pacífica nem passiva, em tudo decorre de uma luta que é impulsionada pelo próprio oprimido, né? No que diz respeito à Covid-19, as medidas que foram preconizadas pela Organização Mundial de Saúde para o controle da pandemia, no que diz respeito a isso, eu me afilio às pessoas que entendem que não estamos todos no mesmo barco. Certamente, para uns, ele afunda ou afundará mais rapidamente. Isso se deve não ao exercício responsável do livre-arbítrio, unicamente, mas pelas determinantes sociais, né, que impedem que essas pessoas adotem em sua plenitude as medidas recomendadas. Então, na realidade, a crise sanitária ela só acirra as desigualdades pré-existentes, onde o adoecer e o morrer são socialmente desiguais. Embora o risco biológico, ou seja, a vulnerabilidade, seja igual, o risco social do contágio e do acesso ao cuidado, ele é completamente desigual. Bom, apesar de nós já termos o conhecimento naquela época, né, já sabermos, né, do risco de disseminação global do novo coronavírus, cujos primeiros casos, né, foram relatados na China já na virada do ano 2019-2020, a pandemia ainda assim nos pegou de surpresa. Ela nos pegou de surpresa em face da rapidez da sua transmissibilidade, da sua disseminação e também pela fragilidade das políticas públicas de proteção aos mais vulneráveis. A ciência nos mostra, né, sem dúvida, de que a melhor conduta para o controle da pandemia, em decorrência dessa alta transmissibilidade do vírus, é o isolamento social. Mas aí, quando nós dizemos fique em casa, sabemos que isso não é factível para uma medida de preservação de vida para uma parcela considerável da população, e isso por várias razões, né? A primeira delas é a questão fundamental, que nem todas as pessoas possuem uma casa. Uma casa no sentido literal de uma edificação que serve para abrigar os seus membros. E as pessoas em situação de rua, elas também são vulneráveis e são pouco olhadas. Bom, alguns possuem até casa, porém, essa casa ela é coabitada por muitas pessoas, né, num espaço muito restrito que impede que as medidas de distanciamento social preconizadas sejam feitas de maneira plena. Outras pessoas possuem casa, mas além dessa promiscuidade decorrente dos aglomerados humanos, essas casas, na sua maioria, não possuem condições sanitárias dignas, suficientes, que garantam a segurança no controle da disseminação do vírus. Então, outra situação, né, foi facultada a possibilidade de que todos fiquem em casa, que alguns trabalhem a nível de home office, porém, por necessidade de sobrevivência, em face das políticas sociais ineficazes, a insegurança alimentar, a insegurança econômica, muitos indivíduos, pertencentes ou não às ditas categorias de trabalhadores essenciais, eles precisam sair para garantir a sua subsistência pessoal e do seu núcleo familiar. E com isso, eles têm que se expor, se aglomerarem nos transportes coletivos e muitas vezes nos seus postos de trabalho eles não encontram as condições ideais que garantam a mitigação dos riscos. Então, eles saem para trabalhar, para garantir o seu sustento, e ao retornarem para a residência, eles podem levar o risco para os seus familiares, que muitas vezes são pertencentes também a determinados grupos que têm um risco aumentado de um desfecho desfavorável com a Covid. Bom, neste contexto, são diversas as situações limitantes para a implementação dessas medidas de segurança que são preconizadas para o controle da pandemia. E, além de tudo isso, nesse cenário ainda entram as questões relacionadas a gênero. Então, a mulher, ela traz para ela, né, a sociedade, a representação social da mulher ainda é da responsável pela economia do cuidado. Então, além dela exercer a sua atividade produtiva, trabalho remunerado, ela é a responsável também pelo cuidado do lar, pelo trabalho doméstico, e ainda mais pelo cuidado das crianças, dos idosos e dos enfermos.
Então, ela vai acumular uma jornada de trabalho extenuante. E isso faz com que também, isso associado às medidas de controle que são feitas, né? O distanciamento, a quarentena, porque os equipamentos estatais eles sejam suspensos, a exemplo de creches, escolas, essas mulheres terminam exercendo múltiplas tarefas e muitas vezes também sem o seu reconhecimento do seu esforço. Por outro lado, e esse é o tema da nossa conversa hoje, as mulheres que exercem essa atividade remunerada, elas são instadas a permanecerem forçosamente em isolamento social, restritas ao lar. Uma medida que, sem dúvida nenhuma, né, é salutar para a contenção da pandemia. Mas, por outro lado, ela traz um efeito adverso, que é o aumento do risco da violência doméstica. Não só para aquelas mulheres que já são vítimas prévias desse fenômeno, mas também para outras, em que o próprio isolamento social ele vai exacerbando os conflitos familiares. E, além disso, além da questão das desavenças pessoais, existe também aquela pressão determinada pela perda de emprego, pela perda de renda, pela falta de uma perspectiva de melhoria social. Isso tudo vai criando um estado de ansiedade e intolerância tão grandes que vulnerabilizam as relações interpessoais e terminam exacerbando os conflitos e servindo, então, de substrato para mais ações violentas. Aquela ideia romantizada, né, do lar como representando um ambiente de harmonia, um ambiente de afeto, ela vai sendo desconstruída quando a gente começa a olhar por esse viés, né? Então, o lar, ele vai ser um local também onde pode ser inseguro para a mulher, né? Tanto pela questão do trabalho doméstico, né, que vai remeter essa desigualdade na economia do cuidado, sobrecarregando a mulher, fazendo com que ela tenha menos tempo até para dedicar-se aos seus cuidados pessoais ou até mesmo à sua qualificação profissional, porque uma vez que ela está com o seu tempo voltado para o cuidado do doméstico, para o cuidado dos membros da família, além do trabalho externo, que não deixa de existir mesmo, ela trabalhando remotamente, ela acumula essas funções, ela perde um tempo para olhar para ela mesma, né? E para até qualificar-se para que ela possa exercer com igualdade o mercado de trabalho. E, além disso, vem a questão da violência doméstica, né? Em todo o mundo, se noticia um aumento de casos de violência doméstica. Todos os países que estão vivenciando a questão da pandemia, eles têm noticiado um aumento do risco de violência contra as mulheres. E além da violência, incluindo-se o feminicídio. Então, não existe um país na pandemia que esteja lidando sem esse problema. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente observa que existe um aumento da ocorrência de casos de violência, a gente verifica, por outro lado, uma diminuição do número de denúncias dessas mulheres em relação a essa ocorrência. E isso pode se dar, dentre outras razões, pelo próprio medo, pela proximidade do agressor, né? Ela está confinada com o agressor dentro do mesmo lar. Isso impede com que ela tome a iniciativa de fazer uma denúncia. E, além disso, também, às vezes, também pelo próprio medo de se expor, né? De romper as medidas de segurança. Então, ela vai se deslocar para uma unidade policial, onde ela vai ter que conviver com outras pessoas e se estabelecer, então, um risco de contaminação. Por isso, foram criadas várias estratégias. E aqui no Brasil, nós temos agora também disponível um aplicativo de Direitos Humanos Brasil, que permite que essas denúncias sejam feitas online, através do WhatsApp e Telegram. Essas denúncias podem ser identificadas ou anônimas, por chat ou videochamadas, e também tem a disponibilidade do Disque 100 do Ligue 180, que, por sinal, em 2020, o Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos registrou mais de 105 mil denúncias de violência contra a mulher nas plataformas Ligue 180 e Disque 100. Essas foram denúncias, na sua maioria, anônimas, e tem um relato de que desses 105.821 denúncias, 70% dessas denúncias foram decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu tenho até um caso para ilustrar e que me causa muita preocupação em relação a esses equipamentos. Né? Eu vivenciei uma pessoa próxima, né? Aqui na residência,
e que é uma mulher que não exerce atividade remunerada, ela trabalha apenas no lar, com um filho menor, e que ela é vítima, o casal é vítima de muito conflito, né? Muitas discussões, muitas agressões verbais, agressões psicológicas, morais, a mulher está sempre sendo dito a ela, isso todos ouvem, né? Que ela não é capaz de sair dessa situação, que não adianta ela se insurgir contra a situação que ela vive de deslealdade no casamento, porque ela não trabalha, então ela não tem para onde ir, ela vai ter que aceitar aquela situação. Bom, essas discussões são reiteradas entre esse casal. Mas em um determinado dia, nós assistimos a essa discussão, num momento de muita tensão, onde a criança pedia que os pais parassem com a discussão e, mais adiante, nós começamos a ouvir barulhos que denotavam que a violência já tinha partido para uma agressão física. Mútua, mas agressão física. E a gente deve sempre levar em consideração a desproporção de forças entre homem e mulher. Diante da situação, né, que tinha se tornado mais gravosa, eu optei por fazer a denúncia. Uma denúncia que, por sinal, não pode ser anônima. Teve que ser uma denúncia identificada. Demoraram um tempo, mas enviaram uma viatura à rua. Só que a viatura chegou com o giroflex ligado. E no momento que ela chegou na rua, acalmaram-se os ânimos. Você não ouvia mais a discussão. E nesse momento, o policial me chamou, né, porque eu sou vizinha próxima. Ele me chamou e disse que ele não poderia adentrar o domicílio porque isso configuraria como é que se diz? Invasão de domicílio. Uma invasão de domicílio, né? E que ele não poderia fazer isso. Então, minha questão é a seguinte: a gente não. Tem momentos que eu acho que devem ser flexibilizados os direitos, porque ali era um local de uma ação violenta. E você respeitar a inviolabilidade do lar poderia significar um risco para aquela mulher que estava ali dentro de ter um desfecho maior. Então, às vezes, as pessoas se desestimulam de fazer uma denúncia, se desestimulam de fazer, de buscar uma assistência, porque elas não veem uma efetividade nessas ações. Ele terminou indo embora e mais tarde reiniciou-se a discussão e a briga. E eu também me vi tolhida não tornar a ligar, porque eu vi que não haveria uma solução para aquele conflito daquela forma. Bom, então isso, o que eu questiono, eu queria até ouvir o professor, como é que é visto isso na prática do direito, né? Há uma possibilidade de flexibilização desses direitos, né? A Constituição Federal, quando ela trata lá dos direitos e garantias fundamentais, né, lá no artigo 5º, ela vai tratar de vários direitos e garantias fundamentais e assim, uma coisa que algumas pessoas acabam não levando em consideração é o fato de que nenhum desses direitos é absoluto. Inclusive o direito à vida, né? O próprio direito à vida, a própria Constituição estabelece situações em que pode existir pena de morte, no caso de guerra declarada, por exemplo, né? Então, nenhum daqueles direitos e garantias fundamentais estabelecidos pela Constituição é absoluto. Lá na Constituição fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo e coloca lá as situações, né? Ordem judicial ou flagrante, né? No caso de uma situação que esteja acontecendo naquele momento. Ora, se a autoridade policial, ao chegar, constata que está ocorrendo a violência, né, vai deixar morrer por causa dessa, né? Então, o próprio texto da Constituição já estabelece uma exceção, né, no caso de estar acontecendo algo que justifique, né, não só por parte da autoridade policial, de qualquer pessoa, né, para prestar socorro, né, para uma situação, né, dessa natureza. Mas a questão, doutora Alice, que a gente vê muito clara no Brasil é a questão do machismo mesmo, né? Que é uma coisa enraizada, né? A gente vê, até na fala da semana passada, da professora Luana Aristimunho, eu até coloquei essa questão, né, de já ter ido à delegacia da mulher acompanhando vítimas que na delegacia foram atendidas por um homem, um agente, né, mais um homem, que é um caso de estupro, mas mandou voltar para casa e né, foi estuprada por um parente e foi fazer essa denúncia. Ah, volta para casa, vocês se entendem em família, sabe?
como uma outra vez também que eu acompanhei uma vítima de agressão, agressão séria, a mulher com o rosto todo deformado, levou socos, pontapés e tudo. E chegou na delegacia e foi atendida porque o cara era ex-policial, né? Havia sido expulso da polícia, mas tinha as amizades dele, né? E simplesmente, tanto por agentes como pela delegada, né? Foi tratada de uma forma assim, sabe, que mais de uma vez eu tive que intervir, que tentar, né? A própria delegada, não, a mulher, tudo bem, era uma mulher, mas era amiga do agressor, né? Então era pedindo para ela deixar para lá, que aquilo foi uma briguinha, eles estavam, o relacionamento tinha acabado há meses e ele tinha a chave de casa e pegou 2 ou 3 alunos da escola, da academia dele de jiu-jitsu e deu a chave e os rapazes entraram. Quando ela entrou em casa com a luz apagada, que abriu a porta da sala, apanhou até, né, e soube, através dos próprios rapazes, que tinha sido ele que tinha mandado dar a surra. Né? E no dia seguinte estava lá na delegacia, e na delegacia que eu fui acompanhando outra pessoa, eu a conheci, ela precisando de um advogado e tal, e eu fui com ela para a audiência e depois acompanhei o caso dela, que acabou não dando em nada. Por quê? Porque houve toda essa má vontade. Então, assim, eu acho que a condição da mulher no Brasil, e às vezes eu digo isso e as pessoas torcem o nariz, acham que não, mas é um dos países em que a mulher mais maltratada no mundo é no Brasil. Essa história de que no Brasil não tem racismo, tem, é um dos países mais racistas do mundo, sim, que a população é mais racista, é o Brasil. O machismo é a mesma coisa, né? A misoginia. A gente vê constantemente até autoridades, né? Diariamente, diuturnamente, tentando colocar a mulher numa condição de inferioridade, e um monte de gente rindo, né? Achando engraçado, né? Mas em situações como essa, em que está se verificando uma agressão, né, que se constata que há uma possibilidade até de alguém perder a vida ou de sofrer, eu entendo que não há o que fazer, tem que entrar mesmo. Mas como você falou que os anos, né, que houve as pessoas se acalmaram, você está me ouvindo? As Estou pessoas se ouvindo. acalmaram quando a polícia chegou. Então, talvez o policial não tenha sentido muita vontade para fazer isso, porque pareceu que tudo tinha se acalmado. Mas tudo poderia ter se acalmado porque alguém morreu também, né? Poderia Exatamente. ser. Está sendo constrangida de Então, alguma forma, né? eu acho que nesse processo todo, a mulher, isso é uma questão já, né, antiga e que quando começava a haver algum avanço no sentido de combater isso, veio a pandemia. Não um avanço necessário, não um avanço satisfatório, mas já começava a existir uma mudança de postura, pelo menos por parte de alguns órgãos públicos. A gente sabe que hoje a gente não está vivendo o melhor momento para defender certos direitos, né? Direito das comunidades quilombolas, direito das comunidades indígenas, direitos referentes à mulher, né? A questão dos pretos no Brasil também, né? Que é algo que ainda precisa de muitos ajustes, de muitos acertos, de muitas correções. Mas aí veio a pandemia e agravou. Eu estava vendo uma matéria recentemente que em São Paulo, nesses primeiros meses, já ocorreram 20 e poucos mil, 21 mil, se eu não me engano, casos de violência doméstica já registradas, né? E que o ano passado, se eu não me engano, foram um pouco mais de 40 mil, e que se nos 4 primeiros meses chegou a 21 mil, então a tendência é passar dos 50, 60 mil, né? E a gente vê que é uma situação, casos, né, de feminicídio grave, aquele caso que aconteceu no interior do Paraná, né, recentemente houve um julgamento, o homicida foi condenado, mas assim, se banaliza a situação a ponto de um advogado ou de alguém falar assim, sim, mas ele não matou, ele só bateu nela. Ele bateu nela no carro, ele bateu nela no elevador, ele bateu nela... Mas foi só isso, como se fosse uma coisa assim, mínima, uma coisa que não merecesse nenhum tipo de condenação. A agressão, ele não matou, ela se jogou, isso na tese da defesa, ela se jogou. Mas ele reconhece que bateu muito nela, mas ela se matou. Então, assim, se banalizou demais a violência contra a mulher. Né? Passou a ser tratada como uma coisa, infelizmente, a ser tratada como uma coisa natural, que jamais deveria ter sido
assim, né? E eu acho que temos um caminho muito longo pela frente, né? Você como médico, apesar de talvez você não está diretamente recebendo, atendendo pacientes, né, com esse perfil de serem agredidas e tal, mas com certeza como médica, como profissional da área, você acompanha, né, que nos hospitais o índice de ingresso de pessoas com esse problema é grande. Imaginemos que nós temos aí pelo menos, vamos dizer que 30, 40% no máximo das mulheres vão adiante nas denúncias, procuram um hospital, fazem um boletim de ocorrência. Então já é um número, eu acredito que um número alto. Imaginemos se, né, colocarmos todo aquele contingente de pessoas que, por vergonha, por medo, por medo de perder a dependência financeira ou coisa parecida, não vão atrás, né, Alice? E quando a gente considera assim que a violência física é a ponta do iceberg, né? Uhum. Quando chega a violência física, ela já passou por diversas outras fases de violência que são Sim, minimizadas ainda mais, banalizadas. A violência psicológica, de xingar a mulher, de depreciar, de negar a sua existência, né? Os seus direitos sobre o seu próprio sim. corpo. Então, essas coisas vão se passando, ele me ama, é ciúme, e as pessoas vão tentando justificar o injustificável e vão se submetendo. Né? A violência patrimonial, o homem retira da mulher a capacidade de independência. A mulher minha não trabalha, ou de repente há uma discussão, um conflito, ele quebra os pertences, queima as roupas da mulher, e isso vai se passando. Né? Eu acho interessante que a gente, na teoria, né, tem fases desse ciclo de violência, né, que se inicia com um aumento da tensão, onde existem essas explosões, às vezes agressões verbais, onde as pessoas se exacerbam no lidar com o outro, ameaças, mas depois se acalma, né? A mulher passa a começar a evitar atitudes que desencadeiem essas Uhum. crises de agressividade. Depois, se isso não se resolve, parte-se para a fase de explosão mesmo, de agressão se faz presente. Mas depois o homem demonstra o arrependimento, não vou mais fazer isso, e aí ele trago flores, né? Ele dá um presente, começa a ser mais afetuoso, e a mulher vai perdoa, esquece aquela agressão e o ciclo continua. Até o momento em que realmente as coisas vão tomando um vulto tão grande que podem resultar na própria morte, né, da mulher. Na minha atividade, eu agora estou na parte administrativa do hospital, mas eu atendi por muitos anos na emergência dessa unidade de referência, que hoje é dedicada à Covid, mas era uma unidade de infectologia geral. E nessa unidade nós atendemos e fazemos também a parte de profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis. E muitos são os casos, inclusive, de violência sexual que essas mulheres sofrem dos seus companheiros, dos seus namorados, dos seus parceiros. Principalmente quando se trata de mulheres casadas, né? Mulheres que conviventes com um parceiro, as pessoas banalizam ainda mais essa questão da violência sexual. Porque Sim. entendem que a mulher, por ser casada, ela tem que se sujeitar à vontade do homem, né? No momento que ele quiser, com a prática sexual que ele quiser, e isso não é realidade. E as mulheres, na sua maioria, sentem vergonha de colocar sobre a agressão que sofrem. Primeiro, porque elas vão ser Sim. revitimizadas, porque muitas pessoas vão julgá-las, né? Dizem assim, você está sofrendo isso porque você quer, por que não sai? Mas ninguém está lá convivendo com essa mulher para saber a capacidade que ela tem de sobrevivência sem esse parceiro. Às vezes a dependência não é apenas financeira, econômica, é uma dependência psicológica. Você se acha tão depreciada na sua autoestima que você pensa, a mulher pensa que ela não vai ser capaz mais de despertar o amor de ninguém, o respeito de ninguém, e que a única solução é ela se manter naquele relacionamento, porque bom ou ruim Sim. é o que ela já conhece, né? É o que ela tem ali para Exato. aquele momento. Então, isso é uma bola de neve, e a gente, enquanto agentes do direito, da saúde, nós temos que ter muito cuidado para a gente não, cada vez mais, revitimizar. Porque existe também a violência estrutural, onde as pessoas já têm Uhum. uma ideia preconcebida do que a mulher é um ser inferior, que a mulher tem que se sujeitar à vontade do homem.
essa visão patriarcal, né? Essa visão muitas vezes baseada numa questão mais patrimonialista, e que hoje, com a evolução, né? Com a mulher galgando o mercado de trabalho, e a mulher hoje, inclusive, alcança um nível de, digamos assim, de poder que é muito semelhante do homem, não maior por conta do próprio machismo. Então, a capacidade da mulher é inquestionável. Então, isso tudo faz com que esses mecanismos de diminuição da estima da mulher, da capacidade de escolha, diminuam. Se eu sou vítima de violência e vou para uma unidade, como eu posso relatar aqui das questões relacionadas ao meu trabalho enquanto perita médica legista. Então, a mulher é vítima de violência sexual. Essa mulher é continuamente revitimizada, porque as pessoas vão olhar para ela e vão dizer, às vezes ela chega logo após o evento, a mulher está com a mini saia, está com a blusa curta. Ah, você queria o quê com essa roupa? Você está pedindo para ser estuprada. E onde vai a nossa dignidade, né? Aonde vai a liberdade sexual da mulher? Onde vai a liberdade da mulher quanto ao seu corpo? As pessoas não conseguem enxergar isso, né? Então, elas vão perdendo a coragem de se colocar. E nós, profissionais de saúde, precisamos ter a sensibilidade de perceber que muitas vezes o próprio agressor leva a vítima para o atendimento médico. E essa vítima ela não consegue verbalizar o que ela passou. Então, ela vai minimizar a situação, vai dizer que foi uma queda, que foi um acidente. E a mulher, às vezes, reiteradas vezes, ela está frequentando a unidade de emergência, apresentando lesões corporais indicativas, né, de traumas. E que a gente tem que ter essa sensibilidade de tentar abordar essa mulher para frear esse ciclo da violência. Porque o próximo passo pode ser a morte daquela criatura. Exato. Então, nós, profissionais de saúde, temos por obrigação de fazer essa triagem, ter a sensibilidade e, às vezes, até que é uma rotina muito cansativa, mesmo a emergência, se eu não tenho a capacidade de repente, investigar melhor aquela mulher que está repetidas vezes chegando na unidade de emergência, a mulher que está repetidas vezes chegando numa maternidade, parindo um filho atrás do outro, que ela não tem o direito da sua capacidade reprodutiva, né? Ela não tem o direito de controle da sua prole. Uma mulher que está reiteradas vezes apresentando infecções sexualmente transmissíveis, nós precisamos sim investigar. Faz parte do escopo do trabalho do profissional de saúde verificar o que está acontecendo com essa mulher e tentar interromper essa cadeia. Então, encaminhe-se para o serviço social, encaminhe-se para o serviço de psicologia, mas faça alguma intervenção para que esse ciclo de violência ele pare, né? Incentive essa mulher a praticar a denúncia, a registrar seu boletim de ocorrência, a buscar as medidas protetivas. Então, a gente precisa apadrinhar, sim, essa pessoa que está sendo vítima de violência. Outra coisa importante em relação aos desdobramentos do atendimento, né? Nós não podemos vincular de maneira alguma atender essa mulher apenas se ela apresentar o boletim de ocorrência, porque alguns profissionais de saúde entendem dessa forma. Porque a mulher, por exemplo, a mulher vítima de violência sexual, ela tem direito ao aborto. Então, eu só vou fazer o aborto se ela me comprovar que ela não podemos isso, nós não somos juízes. Nós estamos ali para efetivar o direito daquela mulher. Então, se ela é vítima de uma violência sexual, ela tem uma gravidez indesejada, ela merece, ela tem direito a fazer o aborto. O problema jurídico é outro problema, não é um problema do profissional de saúde. Cortou aqui por um tempo, eu não te ouvi. Tá, mas a imagem, eu não estou vendo minha imagem. Você está vendo minha imagem? Estou sim, estou vendo sua imagem e estou te ouvindo bem. Pronto. Então, a gente não pode... Pode falar. Eu não estou me vendo. A gente não pode vincular esse atendimento ao registro de um boletim de ocorrência. A mulher tem que ser atendida na sua integralidade. Então, a questão que você colocou aí, Alice, que eu acho que você falou, né? A questão, que é uma coisa que todos nós sabemos que acontece constantemente, a questão
Agora, agora eu te vejo. Ok para você? Ok. Então, algumas vezes a mulher é agredida verbalmente, que seja, por em decorrência de alguma postura, de algum ponto de vista que ela defendeu, que o marido não concorda, né? Digamos assim, né? E aí, aquela situação gerou uma discussão, gerou gritos e uma postura mais violenta da parte dele. Não chegou a agressão física, mas chegou perto. E aí, aquela mulher, por mais que ela, se ela não tiver uma personalidade forte, se ela tiver uma personalidade forte, naquele momento ela vai dizer basta. Né? Mas digamos que ela seja, que ela não tenha essa força, digamos assim, o que é que pode acontecer? Em um momento posterior, antes de chegar naquela situação, ela já vai ter que renunciar àquilo que ela quer fazer, aquilo que ela acha, aquele tipo de postura que ela adotou, que justificou para ele justificou uma briga, ela já vai se tolher, ela já vai dizer, não, não posso falar isso porque eu vou desagradar, eu não posso falar isso porque ele vai gritar comigo, eu não posso falar isso, então ela vai se anulando, né, o que é um processo tão grave quanto, né, a questão da agressão, porque ela vai se anulando, vai fazendo aquilo que ele quer que faça, ou coisa parecida, e posteriormente isso vai causando todo. É uma violência quase tão forte contra a mulher do que a violência física. A violência da mulher que trabalha, mas não pode dispor do seu dinheiro porque o marido quer administrar, né? A mulher que tem que prestar conta de tudo que ela faz ao marido, como se fosse uma relação de subordinação, que isso não existe mais, né? Existiu durante séculos, é uma coisa totalmente equivocada, mas existiu durante séculos, a gente não vive mais essa realidade, não deveria mais viver, mas o que a gente vê ainda muito forte no Brasil é isso, né? Eu acho que, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que uma coisa, o nosso sistema educacional, ele é falido. O Brasil já tem há um bom tempo uma das piores educações do mundo, isso é claro, é muito claro. Estatisticamente, nós estamos lá no fundo do poço mesmo. E aí, qual é o que é que a gente verifica? Que algumas situações, por exemplo, direitos e garantias fundamentais, não é uma coisa que deveria ser ensinada apenas no curso de direito. No ensino médio, os alunos já deviam ter contato com a Constituição Federal, né? Já deveria existir uma introdução a isso. O indivíduo devia saber em que consiste o seu direito de propriedade, o seu direito de ir e vir, né? Uma série de questões que estão previstas na lei e que, infelizmente, grande parte da população jamais toma conhecimento. E também entendo que já também no ensino médio deveria existir alguma disciplina que tratasse da violência contra a mulher, sabe? Que procurasse educar para que essas pessoas não fossem vítimas no futuro e até mesmo conseguissem identificar dentro dos seus lares, né, que pode estar acontecendo do pai contra a mãe, com a irmã sendo vítima disso, uma filha não, pessoa muito jovem, uma irmã, uma prima, uma pessoa da família sendo vítima disso. Então, são situações que propositadamente não são resolvidas, não são tratadas, né? Porque a gente sabe que há possibilidade, isso seria viável. Mas por que não fazer isso? Por que não transmitir às pessoas essas noções básicas, mínimas de cidadania? Porque pode gerar um efeito do tipo 100% dos que nós elegemos não votarmos mais, né? O conhecimento Ou as empodera, pessoas. né? Exato, conhecimento é poder, não tem que fazer quanto a isso. Então, a gente vive essa cultura de estímulo constante à ignorância, né? E cada vez o ensino sendo mais deficitário, cada vez as pessoas tendo menos conhecimento, por mais que haja hoje muita informação por causa da internet e tudo, mas essa informação, a maior parte é descartável, né? Então, eu É, acho que tudo isso favorece, né, a manutenção desse modelo que a gente tem aí. e sabe o que eu acho mais interessante? É que no modelo de sociedade que nós temos, as mulheres são as responsáveis pelo cuidado, né? Como eu falei lá, a questão da Uhum. economia do cuidado. Então, a mulher é a cuidadora, a mulher é a educadora dos. E ninguém cuida dela, né?
para o seu filho essa visão machista, né? Porque o que acontece? Tem outros fatores atrás disso. O medo do homossexualismo, as questões ligadas à sexualidade. Então, se eu crio meu filho para ser uma pessoa educada, que respeite a mulher, que respeite o outro, eu estou arriscando na imaginação, nas representações sociais das pessoas, eu estou favorecendo para que ele seja um homem feminino, um homem homossexual, e isso a sociedade rejeita ainda. Ainda existe muito preconceito em relação a isso. Então, a mulher cria o seu filho para que seja um machinho, né? Então, ele reproduza todo aquele comportamento que a gente repreende. Mas que Que seja... até ela é vítima, muitas vezes, né? Como? Uma vez, até aquele comportamento do qual ela é vítima, ela estimula o Exatamente. filho a agir da mesma maneira. Exatamente. Né? Podendo adotar uma postura contrária, né? De dizer, olha, não faça com a sua mulher no futuro o que seu pai faz comigo. Não, mas né? Uma vez eu estava, há uns 4, 5 anos atrás, uma aluna minha estava indignada. Ela estava fazendo estágio, concluindo o curso, né? E estava fazendo estágio em uma delegacia da mulher, em uma determinada cidade, em um outro estado. E aí ela disse que tinha um rapaz foi preso em flagrante e estava sendo, né? Estava lá, algemado, inclusive. E o filho ali com seus 8, 9 anos de idade, estava ao lado do pai, né? E tinha sido levado para a delegacia também, né? Porque estavam na casa os três, a mulher sendo agredida, e chamaram a polícia, algum vizinho chamou a polícia chegou e levou todo mundo para a delegacia. E aí essa ex-aluna minha, ela ficou muito, assim, ficou compadecida, ficou preocupada com a situação da criança e se aproximou e perguntou, por que é que você está aqui, né? Disse, porque né, a polícia chegou, pegou meu pai, por que o seu pai foi preso? Eu disse assim, porque minha mãe estava fazendo coisa errada e ele bateu nela. Aí ela perguntou, como assim coisa errada? Por que você acha que ela está fazendo coisa errada? Eu disse, porque quando eu faço coisa errada, meu pai bate em mim. Então, se minha mãe apanhou, é porque ela estava fazendo alguma coisa errada. E quando você crescer, aí essa foi a parte que ela ficou chocada. E quando você crescer e a sua esposa, sua mulher fizer coisa errada, o que vai fazer? Vou bater nela também. Pois é. Quer dizer, já se criou aí um futuro criminoso, né? Uma bola de neve, né? A gente não consegue sair desse ciclo se não tem uma educação, né? Se as pessoas não aprendem a respeitar o direito do outro, né? A enxergar o outro com igualdade. Então, a mulher, infelizmente, ainda hoje, apesar de tantos anos de luta, né, por essa igualdade material com os homens, ela ainda é vista como um ser subalterno. E muitas vezes as mulheres, infelizmente, também reproduzem essa situação ao tentarem, digamos assim, se vincular para levar alguma vantagem econômica. Então, essa visão de que o homem sempre é o provedor, que o homem ele tem que... Não existe isso. Acho que as relações têm que ser baseadas no afeto, né? Hoje, a gente tem uma evolução que nos permite isso. Antes, a mulher, o que restava à mulher era ser cuidadora do lar, a ter um casamento para sair dentro do jugo dos pais, do pai, né, e passar para o jugo do marido. Mas hoje a mulher alcançou o mercado de trabalho. A mulher tem sua independência financeira. E as uniões devem ser baseadas, então, em questões de afeto, né? As ligações têm que ser feitas com base nisso. Então, quando a gente mistura afetividade com oportunismo, com a parte financeira, a mulher termina se subjugando porque ela está levando uma vantagem secundária, né? E isso é muito complicado, muito complicado. A gente precisa também sair, dar esse salto, né? A gente não pode continuar reproduzindo essas coisas que já não tem mais sentido na nossa sociedade atual, né? A mulher tem que mostrar a sua capacidade, a sua independência, não só econômica, mas a sua independência psicológica, né? Nós podemos sim ser felizes sozinhas, nós podemos nos satisfazer com a nossa vida profissional, com a nossa vida com os amigos,
não temos necessidade de nos manter dentro de relacionamentos tóxicos só para mostrar à sociedade que eu tenho um companheiro, que eu tenho um namorado, porque isso não tem mais sentido, né? Não faz. Mas, Isso exato. Isso, desculpa, te cortei. Isso se justificava há 30 anos, há 40 anos atrás, né? A geração dos nossos pais, por exemplo, em que essa coisa de não ter alguém era visto de uma forma bem discriminatória, né? Mas hoje que a sociedade não cobra mais isso com a mesma intensidade, né? E algumas sociedades não cobram isso de forma nenhuma. Então, talvez em decorrência da ignorância mesmo, falte a muitas mulheres essa percepção do antissolo que mal acompanhada. Né? Exatamente. E acho que esse é o grande salto, né? De você se entender. Existe um jargão que diz assim, né? Que para a gente amar o outro, a gente precisa se amar primeiro. E esse amor tem que ser construído, né? A sua autoimagem tem que ser construída. Então, a gente não pode deixar que essas influências externas que nos colocam sempre como pessoas inferiores tomem conta da nossa mente, porque acho que é isso que diminui. Então, eu só vou me sentir plena se eu estiver casada, com filhos, com um marido, com alguém, e esse marido, para mim, só vai me amar se ele demonstrar ciúme, se ele fizer cena, porque se ele me trata de uma maneira normal, aí ele não gosta de mim, ele não tá nem aí, não liga, não tem um ciúmezinho. Então, essas coisas têm que ser desconstruídas, porque esse ciúmezinho, essas cenas de raiva, essas crises de raiva, elas não são amor, elas são violência. E isso é preciso estar claro na mente das pessoas, que a violência não é só física, a violência física é o ponto final de um ciclo de violência que se inicia lá com desrespeito, com a voz mais alta, com as proibições, né? Então, isso é um ciclo. E se a gente não interrompe no momento correto, as chances das coisas serem mais complicadas vão aumentando a cada dia. E a gente passa também por né, existe uma certa... tem muito a ver com essa questão econômica que você fala, né? Há muito... logo, um pouco antes da... Logo não, um pouco antes não. Fazia pouco tempo que a lei Maria da Penha tinha entrado em vigor, né? Mas ainda não tinha muita eficácia, as pessoas ainda estavam se acostumando ao processo e tal. E uma aluna minha, que era policial, ela um dia estava revoltada em sala de aula. E ela colocou uma questão, faz uns 15, 14, 15 anos atrás, ela colocou uma questão interessante, ela disse que o grupo que trabalha com ela, os policiais que trabalhavam com ela na Polícia Militar, e que aquela viatura geralmente ficavam aquelas pessoas, né? Havia um revezamento de turnos e tudo, mas era sempre aquele grupo ali de pessoas que estava junto. Ela disse que estavam todos eles indignados, porque tinha uma senhora que morava lá no centro da cidade, lá em Natal, que ela já tinha ocorrido 3 vezes da polícia ir lá e receber denúncia de vizinhos que ela estava sendo agredida e tal. E aí, quando a polícia chegava, ela protegia o marido. Ela dizia, não, que não foi nada disso e tal. E aí chegou um ponto que essa aluna está dizendo, professor, nunca mais nós iremos quando chamarem de lá. Quer dizer, ela falou aquilo no momento de raiva. Claro que iriam, né? Teriam que ir. Mas, assim, uma situação que estava causando, assim, estava indignando por demais os policiais, porque todas as vezes chegavam lá, ela mesma estando com marcas, né, de agressão e tudo, mas ela dizia que não, foi uma briga besta, foi um erro meu, foi uma coisa que eu fiz que não deveria ter feito e tal. Então, eu cansei de ver isso logo quando eu comecei a advogar, que vez ou outra eu tinha que acompanhar alguém, alguma coisa, ver alguma coisa na delegacia, de ver situações desse tipo, né, de pessoas que estavam lá antes da Lei Maria da Penha, estavam lá por agredir a esposa, e a esposa estava lá chorando, pedindo ao delegado porque é ele que mantém a casa, se ele ficar preso, como é que a gente vai comer, como é que nós vamos alimentar eu e meus filhos, né? E cheguei a ver também, em instituições que eu trabalhei, como professor, como coordenador, como diretor de faculdade, de alunas me procurarem para dizer que iam trancar o curso porque não aguentavam mais apanhar. Porque cada vez a cada semana, chegava o sábado e o domingo, eram surras,
eram brigas, o marido saía de casa, às vezes passava uma semana, duas, fora de casa, e aí voltava e dizia, ou você deixa esse curso, ou a sua vida vai ser essa, né? Vai ficar sozinha, eu não vou lhe sustentar, você vai ter que correr atrás. Então, criou-se, infelizmente, toda uma estrutura. O patriarcalismo no Brasil é muito forte, nós sabemos disso, eu sei, você sabe, todos nós sabemos que é muito forte. E aí, criou-se uma estrutura que é muito difícil de se, né, acabar com ela, porque precisa de vontade política, precisa de ações por parte da população, né? Precisa de movimentações, assim como aconteceu nos Estados Unidos com o Black Lives Matter, né? Com a questão do George Floyd, né? Que deu resultado positivo, porque um ano depois, né, o assassino já foi condenado e tudo. Mas aqui no Brasil, a gente vê situações de igual gravidade, né? Já foi colocado na outra live aqui a questão de Marielle Franco, né? Uhum. 3 anos. E Nada. mulher, preta. Pois é. Então, se fosse homem e branco, vereador, não, um mês depois né, estavam presos os mandantes, os assassinos, né, fosse quem fosse. Mas, principalmente por essa condição de ser mulher e ser preta, e estar defendendo interesses que não eram, né, que os que agradavam a quem domina, então esse silêncio, né? Não tem movimento, ninguém vai às ruas, ninguém. Tudo bem, estamos no período de pandemia, mas não há nenhuma. Sabe, Ninguém aqui e disse. ali, alguém posta no Twitter, não sei quantos dias, mil e poucos dias sem Marielle e tal, quem mandou matar, quem não sei o quê. Mas são coisas assim, sérias, graves, que demonstram que o perfil é esse, a nível nacional. Né? E quantas mulheres não são assassinadas diariamente? Né? Pois é. E quantas mulheres não são diariamente tratadas como lixo, né? É uma coisa assim, uma forma totalmente como objetos, como coisas, e até que ponto, né? Até onde precisaremos ir, porque uma coisa que a minha geração, a nossa geração, ouvia muito, né? A gente, eu quando comecei a trabalhar, por exemplo, não tinha tantas mulheres no mercado de trabalho, né? A gente via que era um movimento que estava começando ainda, mas que não era tão aceito pelos homens. O salário era menor, ainda é hoje, né? A gente vê que existem instituições que claramente pagam mais aos homens do que às mulheres. Determinadas profissões, isso é muito claro. Mas, assim, o que é que a gente, né, percebia? Que havia uma discriminação contra a mulher que trabalhava, contra a mulher que estudava, né, contra a mulher que queria se destacar. Né? O exemplo que eu dei na outra live aqui, meus professores, eu tive um professor juiz que dizia que preferia morrer a ver o cargo de juiz ser ocupado por uma mulher, ou de Tem sido desembargadora, que ele era tamanho quase, desprezo, ele né? era, ele era quase desembargador na época, depois se transformou em desembargador, e ele dizia assim, eu espero não ver isso acontecer, ter uma colega desembargadora, ter eu acho que nem advogado podia ser mulher, porque a outra parte dá um grito, ela começa a chorar na audiência, e talvez são as pessoas mais competentes, né, em audiência. Eu prefiro mil vezes que o advogado da outra parte seja um homem do que uma mulher, sabe? Então, assim, tem questões que são ditas no dia a dia como se fossem verdades, e que são formas de diminuir Sim. a mulher, e de uma forma assim bem sutil, mas acaba surtindo efeito. Eu lembro, eu disse até isso na outra oportunidade, eu trabalhei como professor, eu trabalhei com muitos homens e muitas mulheres. Eu fui chefiado por homens e mulheres. E as pessoas mais competentes com quem eu trabalhei eram mulheres. Todas. É porque a Então, em mulher tem todas que as provar instituições que eu todos os trabalhei. dias a sua competência. Então, ela está Exato. sempre sendo motivada a mostrar que ela é capaz, né? E eu tive Eu acho que colegas que disseram assim, não, eu vou sair dessa instituição, porque agora minha chefe vai ser uma mulher. Né? eu Então, acho quer dizer, interessante quando você coloca isso, porque a mulher quando está, primeiro que você vê poucas mulheres em postos de poder, né?
Eu Sim, ocupei duas diretorias diferentes, né? A diretoria do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, a diretoria técnica, e atualmente a diretoria médica do Instituto Couto Maia. E algumas pessoas fazem comentários como brincadeira, mas que tem um fundo de verdade, né? O que foi que ela fez ou a quem ela deu para estar ocupando esse espaço? Uma mulher preta, né? Mulher preta ocupando espaço de poder, alguma coisa, não a sua competência, mas alguma coisa além deve ter ali por trás para que motive ela estar naquela posição. Então, a mulher tem que estar todo o tempo, todo o instante, ela provando para ela mesma a sua capacidade, porque ela é julgada por todos, né? e às Espera-se vezes que uma ela... mulher fala isso, às vezes uma mulher Pela fala própria isso. mulher, exato, exatamente, Verdade. porque a coisa a colonização é tão grande que a própria mulher termina desqualificando a outra, que ela já introjetou as representações sociais existentes, né, prevalentes. Então é muito difícil, muito difícil. E é muito difícil para uma mulher vítima, né, de violência se insurgir se ela ainda está com essa estima tão diminuída, né? Então Exato. é muito complexo. Então é necessário uma rede de apoio para essa mulher para que ela leve avante, porque não adianta a gente dizer, ah, não, você tem... Porque é muito comum, né, as pessoas também julgarem. Isso é clássico, né? Ah, ela tá lá Sim. porque ela gosta, né? Ela não vai sair disso aí nunca, não. Ela gosta de apanhar, mulher sem vergonha, é mulher de bandido. Você acha que ela é uma bandida também, o que é que ela quer? Então, existem muitos julgamentos, mas se a gente for buscar a raiz, né? E às vezes são raízes que têm fundamentações psicológicas, tem uma raiz mais profunda, algo que está lá introjetado, às vezes, no subconsciente da mulher. São coisas que são ditas durante toda a vida, né? Que a gente é menor, que a gente é incapaz, que você não é capaz de viver sozinha, que você não vai criar seus filhos sozinhas, porque você não vai ser respeitada, porque uma mulher separada não é respeitada. Então, são muitas coisas que são ditas e que geram a insegurança na mulher. Por mais que elas tenham uma educação formal, não falo só da mulher de baixa renda, da mulher que está Sim. periférica. Não, a mulher também que hoje tem um posicionamento na sociedade, ela também vive isso. E às vezes ela tem mais vergonha ainda de se expor, né? De assumir que ela passa por situações de constrangimento, que às vezes não é só o constrangimento pela violência física. E vai se perpetuando essa coisa. E o pior que eu acho, é o que eu falei lá anteriormente, é quando a gente transmite isso para as próximas gerações. Né? Eu acho que eu, enquanto mulher, tenho que ser exemplo para minhas filhas. Eu tenho que ser exemplo para o meu filho. Eu não posso deixar que eu passe isso para as próximas gerações. Né? Eles têm que respeitar, eles têm que entender, eles têm que buscar a igualdade, têm que saber que existe espaço para cada um de nós e que nós vamos galgar da melhor maneira ocupar esses espaços, que vençam mais competentes. Mas essa competência não pode estar relacionada a gênero. Outra coisa importante que você Claro. abordou aqui é a questão das mulheres trans. Se a violência já é Sim. grande com as cis, imagina as trans. É objeto, é coisa vil, sabe? Não tem nem classificação, as pessoas atiram pedras, não entendem, não veem o outro como um ser humano. As opções do outro parece que ferem a nossa dignidade. Então, é preciso muita educação mesmo, acho que é uma coisa de base, reiteradas vezes, insistentemente, a gente está trazendo para os nossos filhos, para as pessoas que estão próximas a nós, e deixar de dizer que essas coisas são mimimi, porque as pessoas têm mania de dizer que tudo é mimimi, que agora todo mundo tudo vulnerabiliza. Não, agora nós temos instrumentos para coibir essas ações, né? Se a gente acha que tudo agora as pessoas estão cheias, tudo é bullying, não sei o que, não, é porque hoje nós temos instrumentos, precisamos positivar determinadas coisas, né? Colocar leis para evitar que as pessoas ultrapassem os limites. Infelizmente é Sim. isso, e a gente não pode dizer que isso é mimimi, não, isso é necessário, o respeito é necessário, a dignidade do outro tem que ser respeitada. E a gente precisa também ter até sororidade, né? Dar a mão às outras Sim. mulheres que não estão se encontrando, não estão se enxergando em situação de vulnerabilidade, em situação de violência, e fazer com que acorde e apoiar. Porque também nada adianta a gente fazer tudo isso, a gente pensar dessa forma, se a gente não dá
o apoio necessário a essas pessoas para que elas consigam superar a situação de risco em que elas se encontram, né? Então, é Exato. necessário educar e ajudar. E tem uma questão, eu vou, né, vou abrir, acho que tem algumas pessoas, mais de uma vez aqui travou e eu não consegui ver mensagens, perguntas ou coisa parecida. Eu vi agora algumas mensagens aqui. Tinha uma mensagem aqui de Edson que apareceu aqui, mas depois não consegui ver essas mensagens. Então, se alguém quiser digitar novamente, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento a fazer para a doutora Alice. E antes disso, só uma questão na sua fala, eu lembrei, essa situação ela não é específica, ela não atinge apenas mulheres que não têm, digamos assim, que não atingiram um certo patamar, no campo educacional, no campo profissional mesmo, no campo econômico, né? Eu presenciei ou conheci, soube de situações, né, na minha vida profissional, já acompanhei, claro que situações que tinham um certo sigilo, uma certa, digamos assim, não eram tão divulgadas, mas situações que aconteceram, né, realmente. E aí, pelo menos duas prejuízas que apanhavam, né, juízas de direito que apanhavam, e duas promotoras, né? Casos que eu tomei conhecimento, não era boato, eram casos que aconteceram mesmo, que chegaram a páginas de jornais ou que foram apresentados por pessoas que eram próximas e que eu conhecia um ou outro, enfim. E, quer dizer, apanhava e ficava por isso mesmo, né? Várias vezes apanharam, até que se separaram. Pelo menos em 3 desses casos eu sei que os relacionamentos não, né, não perduraram. Até mesmo porque a pessoa que batia numa dessas pessoas depois bateu em outra e aí foi preso. E aí, né, respondeu o processo e tudo, mas como também era juiz e tal, aí acabou, né, a coisa acabou terminando em pizza. Mas o que é que a gente vê? É que, independentemente do fato de ser alguém com nível superior, ou médio, ou fundamental, né, de ser uma pessoa que tenha uma profissão definida, que tenha o respeito da comunidade, que seja respeitada pelo seu conhecimento, pela sua contribuição a uma área da ciência, enfim. É uma situação que se estruturou de forma tal que ela atinge mulheres em todos os níveis sociais, em todos os níveis intelectuais, em todos os níveis econômicos, né? E isso é realmente algo, né, deplorável, deprimente, e que a gente precisa ver se acaba, né, ou pelo menos vai diminuindo, gradativamente essa situação para acabar com ela, porque é indesejável em qualquer sociedade. Com certeza. Alguém tem algum questionamento, gente? Eu queria saber, para poder encaminhar aí os questionamentos para a doutora Alice. Minha tela está travando, eu estou até abrindo aqui no celular para ver se aparece alguma coisa, mas eu acredito que não. Boa noite, mãe. Minha mãe apareceu aí, desejou uma boa noite, respondeu a boa noite dela. Então, não está aparecendo. Aparece algum questionamento aí na sua Não, eu só tela? estou vendo alguns Não. comentários de Edson. Algumas pessoas fizeram alguns comentários, mas questionamento não. Para mim apareceu, Edson, mas logo depois está travado aqui, eu não consegui ver qual era a mensagem dele. Mas, enfim, enquanto, né, a gente aguarda ver se, né, surge aí algum questionamento, alguma pergunta sobre o tema, sobre a sua fala, acho que a gente já, eu pediria a você para fazer uma... Você está me ouvindo?
Oi, tinha Oi. caído. Pois é. Então, eu estou vendo aqui, mas né, não estou verificando aqui nenhuma pergunta, né? Então, eu pediria a você para continuar, né? E se for o caso, fazer um apanhado aí geral dessa sua fala, né? Ver o que é que, se tem alguma coisa a acrescentar ou, né, fazer um resumo dessa sua fala para a gente finalizar. E claro que, se houver perguntas, nós viremos todos. O Edson está falando exatamente aí dessa questão, né, de uma nova live com interação. O grande problema é que, como algumas vezes travou e caiu, Edson, a gente não teve aqui acesso a perguntas, né? Você fez alguma pergunta, Edson, que nós não conseguimos visualizar? Alguma reserva? Deixa eu ver se a Alice volta, né? Porque eu acho que caiu mesmo agora. Eu gostaria que ela respondesse, mas vamos aguardar um pouco, né, gente? Ver se regulariza essa situação dela para a gente poder ouvi-la quanto a. Porque a ideia é que o expositor responda. Às vezes eu também acabo respondendo alguns questionamentos e tal, mas eu prefiro que o expositor responda, né? Quanto a Maria Eduarda também colocou aqui, como tratar sobre o assunto com alguém que tem medo das consequências, porque sabemos que o sistema é falho e que o agressor pode voltar e fazer algo pior com a mulher. Eu vou aguardar aqui que a doutora Alice retorne, mas também já posso entrar, né, nessa questão aí colocada por Maria Eduarda. Realmente é uma situação complicada, né, porque a gente percebe que... Oi, Alice. Oi. Alice, tinha uma pergunta aqui de Maria Eduarda, só que agora desapareceu da tela. Eu estava, inclusive, começando a responder, mas desapareceu. Assim como o Edson Leal também tinha um questionamento relacionado aí com a vestimenta, né? Eu peço a vocês, né, se vocês puderem, aqui tem um espaço para as perguntas dos espectadores, mas não apareceu aqui nenhuma pergunta. Se vocês pudessem fazer essa pergunta para ficar, né, se acontecer esse problema com a tela, mas vocês têm uma interrogaçãozinha aqui embaixo, né, então vocês clicam aí e fazem uma pergunta para que eu possa encaminhar aqui, ou a própria Alice já veja e responda, porque vocês estão digitando, mas de repente desaparece a mensagem, a gente não tem mais acesso, não tem mais como ler a mensagem. Pode ser, pessoal? Ah, ok. Está aí a pergunta do Edson. Você consegue visualizar, Alice? Sim, estou vendo. Com relação ao vestimento de alguma mulher, por excesso nem quer haver ponderação. Ó, Edson, eu acho o seguinte, eu acho que a liberdade é de cada um, tá? A gente não pode determinar aquilo que é padrão para o outro. O que tem que haver é o respeito. O fato de a mulher estar com uma roupa sensual, uma roupa curta, isso não é um convite para que o homem aborde de uma maneira sexual ou de uma maneira não, de uma forma não educada. Então, cada um tem a sua forma de se vestir, a forma de se enxergar e que a gente precisa respeitar, né? Excesso para quem, né? O padrão é de cada um, a escolha é de cada um. Então, se a gente não gosta daquilo, a gente não olha, a gente não vê, a gente não acompanha, mas a gente não pode determinar os nossos padrões de comportamento para o outro. Pelo menos é assim a forma como eu penso, né? Eu acho que o respeito à liberdade do outro é fundamental. Se aquilo não está ferindo, eu não estou falando, por exemplo, de uma pessoa que se apresente nua, né? Que isso foge aos padrões sociais, né? Então, se você está com a sua genitália fora, os seios de fora, isso foge aos nossos padrões, ao nosso código de moral. Mas se eu visto uma roupa que é mais sensual, uma roupa mais provocante, isso não quer dizer que eu estou convidando alguém para me abordar.
é a minha forma de me vestir, é a forma como eu me vejo, como eu me enxergo. E isso tem que ser respeitado, pelo menos do meu ponto de vista. Muitos que são... tem sociopatas, tem psicopatas, tem pessoas de todo o tipo, né? Mas a gente não pode justificar as condutas do outro em face, né, de você culpabilizar a vítima. Ela vai ser vítima da mesma forma, esteja ela com roupa composta, esteja ela com roupa curta. Se ela sofrer uma abordagem sexual constrangedora, uma abordagem sexual que ela não deseje, ela vai estar sendo vítima de violência da mesma forma. Tem uma pergunta aí de Eduardo, Duda Pereira, Alice, você está lendo? Como tratar sobre o assunto com alguém que tem medo das consequências? Porque sabemos que o sistema é falho e que o agressor pode voltar a fazer algo pior com a mulher. Sim, eu acho que isso é um dos grandes problemas, né? É a garantia de que ela vai ter a proteção do Estado suficiente para que ela leve adiante essa queixa, essa denúncia contra o agressor. Eu acho que isso é um dos grandes limitantes para que as mulheres prossigam na sua queixa. Então, existe uma previsibilidade, né, de uma rede de apoio a essas mulheres, de abrigamento, de acompanhamento policial para que ela retire seus pertences da casa, as questões das medidas protetivas de urgência que determinam o afastamento do agressor, mas nós sabemos que tudo isso é muito falho, né? Eu já vivenciei uma situação com uma pessoa em que ela denunciou o companheiro por agressão física, por ameaças de morte. O companheiro não era policial, não era ninguém que tivesse um porte legal de armas, mas possuía 2 armas de fogo. E ela fez o boletim de ocorrência na delegacia especializada de atenção à mulher e nada foi feito com esse companheiro. Nada foi orientado a essa mulher em relação às medidas protetivas de urgência. E então ela deu a queixa e ela ficou vulnerável à ação dessa pessoa. Então é preciso que essas coisas estejam muito bem engajadas. Hoje nós sabemos que já avançou muito essa questão da Ronda Maria da Penha, né? Isso avançou, mas ainda não é o ideal. Então, é para que a mulher se sinta numa situação que ela está realmente em vulnerabilidade, em alta vulnerabilidade, é preciso que haja uma rede de apoio muito bem concatenada para que garanta que ela possa, então, se desvincular, mudar até, em algumas situações, muda de estado, existe uma garantia de continuidade do emprego, né? Porque um dos fatores é esse, a mulher às vezes tem que sair de cena para garantir a sua vida, e ela termina também, mas se eu sair, se eu tiver que abandonar, eu vou perder meu emprego. Mas a lei permite que isso aconteça. Então, isso tudo tem que estar muito bem, realmente articulado para que garanta que a mulher usufrua do seu direito à vida e à sua integridade física. Tem uma pergunta, tem uma colocação de Ana Flávia também, né? E, só que a colocação desapareceu aqui para mim, né? Ana Flávia digitou alguma coisa aí, mas não apareceu mais. Mas era relacionada com essa questão, né? De a pessoa voltar. Ana Flávia, você podia digitar novamente? Tem um comentário também de Eduardo, né? A mídia influencia, a ideia da série foi legal de alertar, mas acabou gerando mais medo, né? Que série, gente? Sim, Ana Flávia, né? Sim, Ana, é o que eu estava falando da questão da revitimização, né? As mulheres, infelizmente, né, também estão influenciadas sobre essas questões de depreciação, né? Muitas mulheres hoje acham também que a outra não deveria se vestir de tal e qual forma, não deveria se comportar de tal e qual maneira. Então, as mulheres também, às vezes, reproduzem esse comportamento que é majoritário na nossa sociedade, né? Essa visão é uma visão, como a gente fala, uma violência estrutural na realidade. Então, é complicado, é muito complicado. A revitimização, as instituições revitimizam também, ao fazer com que a mulher tenha que relatar para várias pessoas a mesma situação e revivenciar a situação de violência, que ela seja julgada, né, por determinados atos, que ela seja questionada se realmente, isso foi estupro, nada, ela, desculpem a expressão, mas somos todos adultos, ela deu porque quis e agora está querendo questionar. Então, isso tudo é muito doloroso para a mulher. E isso afasta a mulher de buscar ajuda.
A série que ela se referia, Bom Dia, Verônica. Não sei se você... Eu não assisti essa série ainda. Não, também não. Mas é sobre uma detetive, né, que decide investigar uns casos de mulheres agredidas, né? Então, é uma situação realmente que precisa ser transformada, né? Não dá mais para continuar, né, nesse processo, né? É uma coisa que precisa ter uma mudança significativa nesse processo. Isso é para ontem, não dá mais para termos essa postura do século XVIII, século XIX com relação, né, às mulheres no Brasil. Mas a gente vê, por outro lado, que é um processo bem árduo, né? Devido a uma série de mecanismos que se estabeleceram culturalmente e que dificultam essa, essa transformação. Então, assim, com muita tristeza, né, que eu ouviria você a noite toda, Alice. Mas eu pediria a você, claro, que se chegar mais alguma pergunta, a Alice responderá, né, claro, mas que você fizesse, assim, suas considerações finais sobre o tema, né, para que a gente pudesse... Sim, gente, a consideração é a seguinte: a Covid é uma tragédia, mas as consequências secundárias da Covid também têm sido trágicas, né? Então, eu coloco aqui um apelo para que todos nós tenhamos um pouquinho mais de empatia, né? Que tenhamos responsabilidade com o outro, que tenhamos atenção com o outro, porque muitos de nós conhecem pessoas que são vítimas desse tipo de violência, e nós devemos lembrar que com a questão da Covid, a necessidade do isolamento social, a falta das redes de apoio, essa mulher fica mais vulnerável, ela está enclausurada com seu agressor. Ela não pode contar com os amigos, porque as amigas não estão mais nessa rede de convivência tão próxima. Então, é necessário se criar mecanismos de, entre aspas, de salvamento dessas mulheres, né? Porque elas estão sob risco. E se a gente sabe, a gente se cala, toda vez que a gente se cala diante de uma violência, a gente está partindo, a gente está dando apoio ao agressor. Então, temos uma responsabilidade social, todos nós, todas as pessoas que têm conhecimento de mulheres, crianças, idosos que estão sendo vítimas de violência, eles têm obrigação de realizar a notificação. E obrigação também nós temos de buscar os meios para acabar com essa cadeia de violência. Então, nós precisamos empoderar as pessoas que estão no nosso lado para que entendam que aquilo não é natural, não é normal, não é um ciúme, não é um amor exagerado. Aquilo é violência. Amor, quem ama não machuca. Violência é violência. Então, eu preciso fazer esse entendimento e também ajudarmos as pessoas que não tenham a capacidade financeira, intelectual, que tenham alguma, digamos assim, dificuldade de compreensão, para que elas busquem a atenção que é disponível, que é disponibilizada pelo Estado. Porque, infelizmente, muitas pessoas não conhecem os direitos que têm, né, os meios que têm de se acercar para que saiam dessa situação de violência. Então, eu coloco isso, a Covid, ela só fez exacerbar aquilo, né, que já existe normalmente, mas que começou, então, a ganhar uma dimensão maior em face desse isolamento, dessa convivência forçada, e isso aí precisa realmente encontrar uma forma de a gente pôr o freio. Então, vamos educar os nossos filhos, vamos nos educar, vamos acabar de dizer que as coisas são mimimi, não. As coisas são assim porque tem que ser dessa forma mesmo. A lei está aí para nos ajudar a transformar a sociedade num local de uma convivência pacífica, num local de florescimento do bem comum, e não de local de tristezas nem de mortes. Bem, eu queria agradecer imensamente, né, a doutora Maria Alice Sena pela sua exposição. Acredito que todos, né, gostaram. Com certeza, né, quero tê-lo aqui em outro momento, em outra live, depois, posteriormente, vamos combinar um outro momento. Foi muito... para mim, essas lives estão sendo muito interessantes, muito gratificantes. Às vezes, eu até fujo daquela proposta inicial de ser um bate-papo, coisa parecida, porque eu fico ouvindo, né, o que vocês estão falando e querendo que vocês
contribuam mais e mais e mais e me sentindo pouco à vontade para fazer mais intervenções. Mas, assim, para mim foi motivo de muita felicidade você ter aceito, você estar aqui conosco hoje, que haja outros momentos, né? Sou muito grato, realmente, e creio que todos que participaram sentem o mesmo, né? Todo mundo deve ter gostado de, de, de assistir, né? Aí tem uma mensagem aqui: parabéns à doutora Alice, ao professor Flávio, pelo esclarecimento e informação sobre a mulher na nossa sociedade, ações de direito, etc. Ok. Essa é uma mensagem da minha mãe, né, que estava aqui assistindo. Olha, que bom. Então, muito grato, Alice, muito grato mesmo, tá? E que dias melhores venham, né? Que a gente possa, Com certeza. no futuro, ter isso como um passado bem triste, Distante. né? Bem distante, mas que a gente não precise mais vivenciar, não precise mais ver esse tipo de situação acontecendo, porque eu acho que quem tem ali o mínimo de humanidade, seja homem, seja mulher, com certeza se sente incomodado com essa situação. Ok, minha querida? Fica com Deus, Obrigada, tá? professor. E estou à disposição, Boa viu? noite. O que Tá bom, tá precisar. certo. Vou lhe perturbar outras vezes, pode ter certeza. Tá? E muito obrigado a todos e a todas que participaram, certo, gente? Próxima semana teremos outra live, posteriormente será divulgada. Durante esse mês ainda temos mais 3, 4 lives aí confirmadas e vamos continuar discutindo esses temas que são muito importantes para a gente compreender a sociedade em que a gente está vivendo. Obrigadão, Alice. Por nada, Tchau. uma boa noite a todos.